Vamos pegar a Lei 8.112. Vamos pegar a Lei 8.112. A minha já está aberta aqui embaixo. E assim, por que é importante a gente fazer essa revisão sobre a Lei 8.112, né, gente? Primeiro porque das questões que vão cair na tua prova sobre direito administrativo, metade das questões é sobre a Lei 8.112, é sobre o Estatuto do Servidor Público Federal. Então, é muito importante você ter essa lei bem afiada. Por isso que a gente vai ler aqui 71 artigos, né? E também porque, uma vez que você for investido no cargo de técnico do Seguro Social, quando você passar, né, para o INSS e fizer aquele churrasco e postar foto no Instagram, no Snapchat, no diabo e me chamar para o churrasco, claro, né? Aí, depois disso, pessoal, você vai virar um servidor federal. E aí você vai estabelecer um vínculo com o INSS e, a partir desse vínculo funcional, você vai ter uma série de direitos e, ao mesmo tempo, você vai ter uma série de obrigações. E onde é que estão, galera, os direitos e as obrigações decorrentes do vínculo funcional, desse vínculo funcional estatutário no âmbito federal? Ora, tudo isso vai estar exatamente na Lei 8.112, não é isso? Na Lei 8.112. Então é muito importante você conhecer o teor dela, porque é lá na Lei 8.112 que vai estar todos os direitos e todas, ou pelo menos a maioria deles, né, dos direitos e das obrigações que você vai ter a partir do momento que você virar servidor estatutário federal, tá bom? Uma dica, né? A gente vai começar a ler a lei mesmo, mas no vídeo que eu gravei ontem, vai ficar mais ou menos até meia-noite, porque eu gravei, vai ficar acho que até umas 11 horas, porque eu acabei a transmissão de ontem às 23 horas. Vídeo que eu gravei ontem, eu fiz uma explanação, pessoal, introdutória ao estudo da Lei 8.112. Fiz uma explanação introdutória falando do artigo 39 caput, lá da Constituição Federal. Por quê? Porque é exatamente a partir do artigo 39 caput, né, que exige um regime jurídico único para administração direta, fundação autárquica e autarquia. É a partir dele que nasce a Lei 8.112, tá bom? Então a Lei 8.112 nasceu como essa exigência constitucional presente no artigo 39 caput. Não vou falar dele aqui, eu falei ontem. Quem quiser ver essa explicação, tá no vídeo que eu gravei ontem, a partir do minuto 8. Você vai lá, abrir o vídeo de ontem, coloca em 8 minutos e 30. Você empurra o vídeo até o momento 8 minutos e 30 segundos. A partir desse tempo do vídeo de ontem, eu começo a explicar o porquê da Lei 8.112 nascer a partir do artigo 39 caput. Beleza? Pessoal, só um segundo que o celular está descarregando. Eu vou pegar aqui o carregador. Primeira transmissão oficial, né, pessoal? Então vocês ignorem esses errinhos técnicos, tá bom? Bem rapidinho eu vou pegar aqui o carregador para a gente não interromper a transmissão no meio da leitura, né? Pessoal, me digam aí como é que vocês estão, tá tudo bem? Todo mundo firme aí na luta, todo mundo estudando mesmo? Onde acha o vídeo? É só você olhar aqui em transmissões. Não aparece não? Eu acho que aparece. Quando você acessa a minha conta, tem lá uma opção assim, ó, transmissões. E aí você vai ver que tem acho que 3 transmissões lá. Você olha a de ontem. O título da transmissão é Convite para a Transmissão Oficial, algo assim, beleza? Dá uma olhadinha lá e vai no minuto 8 e 30 segundos. 8 minutos e 30 segundos que eu começo a explicar essa introdução, né? Só dura 24 horas. O professor Gustavo está falando, é verdade. Mas eu finalizei ontem às 23, então vai estar lá esse vídeo hoje até às 23 horas mais ou menos, 23 e pouquinho. Então dá tempo de, quando acabar a transmissão aqui, você vê lá essa parte introdutória. Legal? Gente, olha só, eu queria rapidamente fazer o seguinte. Quando você pega uma lei para estudar, é interessante que antes de qualquer coisa, você conheça a estrutura dessa lei, né? Que você entenda como que a lei é dividida. Como que... Peraí, professor. Por favor, né? Hora dessa não. É importante que você entenda, galera. Vamos lá, eu vou focar mais no vídeo e deixar os comentários um pouco aqui de lado. Principalmente esse tipo de comentário, viu, doutor? Ó, gente, é importante você compreender como que a lei é dividida. Como que os seus artigos são estruturados, né? E a 8.112, eu gosto de dividir ela
em 4 partes, tá bom? Eu vou botar aqui no papel para você entender, ó. A Lei 8.112, ela se divide, o estudo dela se divide basicamente em 4 momentos. Em um primeiro momento, você tem o seguinte, você tem as considerações iniciais. Valeu, professor, um forte abraço, depois a gente conversa. Primeiro momento da lei, você tem considerações iniciais. Você vai ter, pessoal, isso no artigo 1º até o artigo 39 da lei. Então, olha só, do artigo 1º, eu vou botar aqui no papel, depois eu passo para vocês. Do artigo 1º ao artigo 39, você tem, do artigo 1º ao 39, você tem considerações iniciais. Você vai ter lá a abrangência da lei, você vai ter o conceito de servidor, você vai ter o conceito de cargo público, você vai ter várias regras sobre o cargo público, você vai ter regras de acesso ao cargo, você vai ter regras de nomeação ao cargo público, você vai ter regras de outros provimentos além da nomeação, readaptação, reintegração, recondução, você vai ter regras de vacância, enfim, você tem uma série de regras iniciais. Depois que você acaba o estudo dessas regras iniciais, estudo que vai do artigo 1º ao 39, você começa a estudar a parte boa da lei. Qual é a parte boa? O estudo dos direitos e vantagens da Lei 8.112, que vai do artigo 40 da lei, ao artigo 115. Do artigo 40 ao artigo 115. É a maior parte da lei, pessoal. Mas que bom, né? Que bom que é a melhor parte, porque é a parte que traz os direitos, seus direitos na condição de servidor público. Então lá você vai ter, por exemplo, o direito à remuneração. Lá você vai ter, por exemplo, o direito às vantagens não permanentes. Que vantagens são essas? Indenização, gratificações e adicionais, não é isso? Além da remuneração, além das vantagens, você vai ter lá também o direito às ausências. Direito de se ausentar ao cargo, direito de faltar, direito de não ir trabalhar, né? Direito de ficar em casa, vendo uma televisãozinha, de forma regular. E aí você tem basicamente 4 tipos de ausências. Primeira ausência irregular, ou melhor, ausência regular, são as férias, né? As férias consistem na primeira forma de você se ausentar do seu trabalho de forma regular. Além das férias, eu tenho também as licenças, várias licenças. Eu tenho também os afastamentos, 4 afastamentos. E eu tenho também as concessões, não é isso? Que podem ser gerais ou específicas, tá legal? Isso tudo diz respeito ao direito de ausência do servidor público. Então, olha só, tem direito de remuneração, tem direito de vantagens, tem direito de ausências, tem o direito também ao cômputo do tempo de serviço, saber o que vai contar como tempo de serviço, o que não conta como tempo de serviço, e além disso tem o direito de petição, né? O direito de fazer uma reclamação administrativa, o direito de fazer uma representação, o direito de recurso administrativo, direito de pedido de reconsideração, enfim. Isso tudo, esse direito de petição possui respaldo constitucional. Está lá no artigo 5º da Constituição, né? O direito de petição é um direito fundamental, mas isso eu não quero conversar com você hoje, tá bom? E aí, pessoal, olha só. A gente está estruturando a lei, tá? Olha o que eu já tenho aqui, ó. A gente já tem aqui, eu vou virar aqui rapidamente a câmera, ó. A gente já tem aqui o seguinte na estrutura da lei. Você tem considerações iniciais do artigo 1º ao artigo 39, não é isso? Primeiro momento do estudo. Depois, no segundo momento, você tem os direitos e as vantagens que estão lá no artigo 40, ao artigo 15. Esses direitos e vantagens, você tem remuneração, você tem as vantagens não permanentes, você tem as ausências, direito ao cômputo do tempo de serviço e o direito de petição. Depois disso, o que eu vou ter, pessoal? Depois disso, depois da parte boa, eu vou fazer o estudo da parte ruim, que é o estudo do regime disciplinar. Estudo do regime disciplinar, tá bom? Que vai do artigo 116 ao artigo 182, salvo engano. Vou dar uma pescadinha aqui rapidamente. Artigo 188, deixa eu ver se já acaba lá. Exatamente, né? Do artigo 16, tá aí, ó, ao artigo 188, você tem regras relativas ao regime disciplinar. E, pessoal, por fim,
A partir do artigo 183, você tem regras relativas à Seguridade Social do servidor público federal, tá bom? Artigo 183 e seguintes, tá bom? Então você estrutura a Lei 8.112 dessa forma. Artigo 1º ao 39, conceitos introdutórios, né? O que é vacância, o que é provimento, o que é cargo público, o que é servidor. Na sequência, a partir do artigo 40, você tem regras sobre os direitos e vantagens do servidor público. Na sequência, a partir do artigo 116, você tem regras sobre o regime disciplinar, regras relativas às proibições, aos deveres, regras relativas às infrações, às penalidades, às responsabilidades do servidor e regras atinentes ao PAD, ao processo administrativo disciplinar. Beleza? E por fim você tem regras relativas à Seguridade Social, do artigo 183 para frente. Lembrando que aqui no finalzinho você vai ter algumas disposições finais e transitórias que quase nunca caem em prova, pessoal. Não tem tanta importância assim pra gente, tá legal? Então, dentro desses artigos, a gente vai hoje ler 71 artigos. 71 artigos da Lei 8.112. Lucas, quais foram os artigos que tu separou? Nenhum. Eu não fiz nenhuma separação, não. Aqui vai ser ao vivo mesmo. Eu vou folheando aqui a lei, no improviso mesmo, e a gente vai lendo juntos. Então, você que chegou agora, pegue a lei e deixe ela aí pertinho de você, tá? Que a gente vai fazer a leitura juntos, beleza? Nos artigos que for me dando aqui vontade de ler. Lógico, tomando como critério aqueles mais importantes, aqueles que costumam cair mais em provas. Tá legal, pessoal? Antes da gente começar, eu vou tomar uma água, porque o ritmo vai ser frenético, até porque é um encontro para revisão. A gente não está aqui para poder fazer a introdução ao tema, para poder começar uma aula do zero, não. A gente está fazendo a revisão, então o ritmo é mais dinâmico mesmo, né? O ritmo é mais dinâmico mesmo, tá bom? Tenho que comprar, galera, um suportezinho, né? Para deixar o celular assim em pé, e aí eu não preciso ficar me preocupando em ficar segurando ele. Acho que é uma boa ideia. Pessoal, vocês estão tão caladinhos aí. Tá tudo bem? Tem alguém vivo aí, gente? Tem alguém vivo? Pra quem não sabe, eu sou professor carente, né? Eu gosto quando a galera participa. Então falem comigo, tá? Vamos embora. Oi! Entrou a Rutiele agora e deu um oi do tamanho do mundo. Oi, Rutiele, tudo bom? Gente, sem mais... Muito bem, tem que ficar concentrado mesmo, é isso aí. Então, olha só, galera, vamos embora, vamos trabalhar, né? A gente já tá aqui já com 15 minutos desse bate-papo introdutório pra galera ir chegando, pra galera ir pegando a lei. Agora, vamos começar a trabalhar mesmo, tá bom? E eu peço pra você abrir logo no artigo o quê, pessoal? No artigo 1º. O primeiro artigo muito importante da lei, certo? Olha lá, o artigo 1º da lei... O artigo 1º da lei... Boa noite, querida, vamos junto, olha só. O artigo 1º da lei, pessoal, fala exatamente assim, ó. Todo mundo acompanhando comigo, tá? Eu vou abrir aqui no computador, que eu acho que é melhor, fica mais dinâmico. Pronto. Artigo 1º da lei fala exatamente assim, ó. Presta atenção. Esta lei, a Lei 8.112, institui o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias, inclusive as em regime especial, e das fundações públicas federais, beleza? Vamos comentar rapidamente. Pessoal, esse artigo 1º, ele é muito importante porque é a partir desse artigo 1º, né, que você tem a abrangência da lei. Como assim, professor? É a partir desse artigo 1º que você sabe exatamente quais agentes públicos, a gente sabe que tem vários, a partir desse artigo 1º você sabe quais são os agentes públicos que vão estar amparados pelas normas da 8.112, né? Regime jurídico dos servidores públicos civis da União, autarquias e fundações públicas federais. Beleza? Servidores públicos. Galera, eu lembro vocês o seguinte, quando a gente classifica agente público, vou falar bem rápido, tá? A gente divide de forma moderna, de acordo com a doutrina moderna, agente público em basicamente 4. Você tem agente político, você tem particular em colaboração, agente administrativo e os militares, tá bom?
Quem é que importa pra gente aqui? Agente administrativo, tá bom? Agente administrativo são aqueles agentes públicos que desempenham função pública em nome do Estado, como qualquer agente público, mas que essa função pública é uma mera função administrativa, é uma mera função de execução, não é uma função política, não é uma função que decorra da soberania estatal. Se fosse uma função política, esse cara seria agente político e não agente administrativo, tá bom? Detalhe, esse agente administrativo, ele se divide basicamente em três. Você tem três espécies de agentes administrativos. Você vai ter servidor público ou servidor estatutário, você vai ter empregado público ou servidor seletista e você vai ter o servidor temporário, tá bom? Quem é que importa para a Lei 8.112? O servidor estatutário ou simplesmente o servidor público, em sentido estrito, tá bom? Por quê? Porque o empregado público, o servidor seletista, você chama de empregado público só, né? O servidor que não é seletista, mas é estatutário, você pode chamar simplesmente de servidor público, tá bom? Mas cuidado, aqui a gente só aplica a lei para o servidor público federal, né? A 8.112 é um estatuto federal, tá bom? Se você é servidor público de uma autarquia no estado do Ceará, aí você não aplica 8.112, você aplica o quê? O Estatuto do Servidor Público Civil do Estado do Ceará. Ponto. Tá bom? Então, todas as regras da lei você aplica ao servidor público no âmbito federal. Todo mundo que ocupa um cargo nos órgãos da União, né, nos órgãos da pessoa jurídica União Federal, administração direta federal, ou todo mundo que ocupe um cargo em uma autarquia federal, como é o caso do INSS, ou em uma fundação pública federal, tá bom? Agora, cuidado, tem que ser uma fundação pública de natureza autárquica, uma fundação pública de direito público, porque a gente sabe que a fundação pública pode ser pessoa de direito público ou direito privado. Se você tem uma fundação pública federal, mas de direito privado, uma fundação pública que não tem natureza autárquica, mas sim é uma fundação governamental, aí você não vai estar regido pela 8.112, tá bom? Não vai, beleza? Vamos para frente. Então, olha só, o artigo 1º tranquilo, né? Artigo 2º da lei, a gente fala assim, pessoal, para os efeitos desta lei, servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público. Artigo 2º. Para os efeitos desta lei, servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público. Então aí, esse artigo, pessoal, conceita quem é o servidor. Quem é o servidor? Quem é a pessoa que essa lei busca em se preocupar? A gente já viu, é o servidor público. Não é empregado público, não é servidor temporário, e não é nenhum dos outros tipos de agente público. Agente político, militares ou particular em colaboração. Legal? Mas olha só o detalhe importante, pessoal. De acordo com esse artigo 2º, para ser servidor público e para estar regido pela Lei 8.112, só precisa de uma coisa. O que é? Tá investido em um cargo público. Tá bom? Tá investido em um cargo público. Pergunto, precisa de concurso público? Sim ou não? Para ser servidor público regido pela Lei 8.112, precisa estar investido num cargo após a aprovação em concurso público ou não? Ou o cara que está investido em um cargo comissionado, ou o cara que está investido, ainda não, mas vou fazer o canal no YouTube, tá? Ou o cara que está investido num cargo em comissão, que não fez concurso, também vai estar regido pela 8.112. E aí, galera, você que nunca fez concurso na vida, mas foi nomeado em um cargo de chefia, um cargo de assessoria, um cargo de direção. Você que ocupa esse cargo, sendo um cargo federal, você é servidor estatutário? Você estará regido pela Lei 8.112? Sim ou não, galera? O que vocês acham? Vocês não acham nada? Todo mundo caladinho? Deidre disse que não. Mais alguém acha que não? Sim. Não. Tá dividido. Pessoal, guarda essa, tá? De acordo com o artigo 2º da Constituição, de acordo com o artigo 2º da lei,
O que precisa para um cara ser servidor? O que precisa para um cara estar regido aos efeitos da lei, galera? Estar legalmente investido em um cargo público. A lei disse que esse cargo tem que ser um cargo efetivo? Não disse. Então, você pode estar investido num cargo em comissão. Ainda assim, você vai ser um servidor estatutário. Ainda assim, você vai estar sujeito aos efeitos dessa lei. Agora, claro, a própria lei traz regras diferenciadas para o cara que está investido num cargo público, mas que é um cargo em comissão, né? Esse cara, por exemplo, não vai ter estabilidade. Esse cara, por exemplo, vai ser remunerado de forma diferente, tá bom? Mas quem está dizendo isso é a própria lei. Logo, ele é estatutário. Ele está regido pela lei, beleza? Então, cuidado. Para ser servidor regido pela 8.112, basta estar investido em cargo público. Seja um cargo efetivo, né? Que exige prévia aprovação em concurso, seja um cargo em comissão, tá bom? Tanto faz, beleza, galera? Tanto faz. Vamos para frente? Na sequência, você tem no artigo 3º o conceito de cargo público. O que é um cargo público? Olha lá. Artigo 3º fala: cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometido a um servidor. É isso, tá? Cargo público, conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor. Então, meu amigo, você passou no concurso do INSS. Você vai ser investido em um cargo público. Por quê? Porque você só é servidor se for investido no cargo, como a gente viu no artigo 2º, né? Mas o que é esse cargo? O que é o cargo de técnico do Seguro Social, galera? É simplesmente o conjunto de atribuições que você vai ter que fazer. O conjunto de funções públicas que você vai desempenhar nesse cargo de técnico do Seguro Social. Então, por exemplo, você vai ter que atender aos segurados do regime geral. Seja um segurado legal, seja um segurado pentelho. Vai ter que atender, né? Por que isso? Porque essa atribuição de atendimento ela compõe o cargo público de técnico do Seguro Social, tá legal? Então, o conceito de cargo você encontra no artigo 3º. O detalhe é que o artigo 3º, no parágrafo único, ele traz uma regra muito importante. Vamos ler junto, ó. Os cargos públicos acessíveis a todos os brasileiros. E aqui, nesse trechinho, você tem uma referência ao artigo 37, inciso 1 da Constituição Federal, que diz que os cargos públicos são acessíveis a todos os brasileiros, respeitados os requisitos da lei, tá bom? Então, voltando para o artigo 3º, parágrafo único, você tem isso. Os cargos públicos acessíveis a todos os brasileiros são criados por lei, tá, galera? Só lei pode criar cargo público. Você não pode ter um ato administrativo, um decreto, uma instrução normativa, enfim. Ato administrativo não cria cargo público. Criação de cargo é só por lei. E por que isso, galera? Porque é só por meio de lei que eu posso inovar no ordenamento jurídico. Ora, quem inova no ordenamento é o Poder Legislativo, né? Que desempenha a função legislativa, né? Editando leis. Então, quando você cria um cargo, você cria direitos para alguém, né? Você cria obrigações para alguém também. Você vai criar direito a uma pessoa que estiver investida no cargo. E você vai criar obrigação, por exemplo, para o INSS. O INSS vai ter que pagar uma remuneração para essa pessoa. Então, criação de direito, de obrigação, só por meio de lei. Logo, uma criação de cargo só poderia ser o quê? Por meio de lei, tá bom? Mas continua a leitura, olha lá, parágrafo único. Os cargos públicos acessíveis a todos os brasileiros são criados por lei, com denominação própria e vencimento pago pelos cofres públicos, para provimento em caráter efetivo ou em comissão. Então, cuidado, né? Você não cria cargo público apenas para ocupar esse cargo de forma efetiva. Você cria cargo público para ocupar também em comissão. E o que quer dizer a ocupação em comissão? O que quer dizer o provimento em comissão? É exatamente aquele provimento que não é em caráter efetivo, né? É aquele provimento que ocorre de forma livre, livre nomeação, mas também, em contrapartida, ele pode ser desfeito de forma livre também, livre exoneração. Onde é que eu tenho isso?
nomeação para cargo em comissão. Nomeação para cargos que desempenham função de confiança, função de chefia, assessoramento ou de direção, tá bom? Então, você tem cargo efetivo e você tem cargo em comissão, beleza? Quando você é nomeado para um cargo efetivo, você tem provimento efetivo. Quando você é nomeado para um cargo em comissão, você tem provimento em comissão. Legal? Muito tranquilo. Vamos avançar? Gente, na sequência, você tem o artigo 4º, né? Que diz o seguinte: é proibida a prestação de serviços gratuitos, salvo os casos previstos em lei. Não é um artigo que costuma cair muito em prova, mas é importante para eu revisar com você o seguinte. Pergunto, para uma pessoa ser servidor público, ou melhor, para uma pessoa ser agente público qualquer das suas espécies, tem que ser remunerado, pessoal? Sim ou não? Me responda aí, você que está me assistindo. Para ser agente público, tem que ter remuneração? Ou eu posso ter agente público sem remuneração? O que vocês acham? Vou tomar uma aguinha aqui. Hein? Não tem. Perfeito. Tá, pessoal? Não precisa. Para ser agente público, não precisa ser remunerado. O melhor exemplo que a gente tem é exatamente daquele cara que é mesário, né? Mesário nas eleições. Ali você tem o quê? Ali você tem um particular em colaboração com o Estado, não é isso? Da espécie agente honorífico, agente designado. Ele é agente público pelo simples fato de desempenhar uma função pública em nome do Estado. É só isso que precisa para ser agente, desempenhar a função pública em nome do Estado, tá legal? Só isso que precisa. Mas o detalhe é o seguinte, para ser servidor público federal, para estar regido pela 8.112, de acordo com o artigo 4º, tem ou não tem que ser remunerado, galera? Tem, né? O artigo 4º ele fala exatamente isso, ó. É proibida a prestação de serviço gratuito. Se você é servidor estatutário federal, regido pela 8.112, toda vez que você prestar um trabalho, toda vez que você desempenhar as suas funções do cargo federal, aqui, meu amigo, tem que ser remunerado, tá bom? Mas a própria 8.112 ressalva dizendo que uma lei específica, determinada carreira, pode trazer hipóteses de trabalhos voluntários, que você trabalha e não ganha. Mas a regra é, servidor federal tem que ser remunerado. Por que isso? Determinação do artigo 4º da lei. Legal? Na sequência, olha só, pessoal. Logo na sequência, agora sim, você tem um artigo muito importante. Artigo 5º. Artigo 5º traz regras sobre ingresso. Regras sobre ingresso. Aqui realmente é um artigo que cai muito, tá? Então você pode botar um asterisco aí sem medo de ser feliz, galera. Vamos ler? Olha lá. Artigo 5º fala assim. Ou melhor, antes de ler, vamos fazer aqui uma breve revisão, tá? Pessoal, eu tenho que correr com essas breves revisões, né? Porque senão vai dar meia-noite e eu não acabo os 70 artigos que eu tenho para ler. Então, a ideia aqui é mais fazer uma leitura rápida, né? Mandando você sublinhar e tal. Mas vamos lá. O artigo 5º, ele também decorre da Constituição. Também decorre da Constituição. Você tem lá no artigo 37, o mesmo artigo 37, inciso 1. Então, assim, você pode pegar o artigo 5º, puxar uma setinha e botar assim, ó. Artigo 37, inciso 1, tá? Por quê? Porque lá no 37, inciso 1, a Constituição fala assim, ó. Pessoal, só um minuto que eu vou fechar aqui a porta. Guarda aí. Vamos nós. Olha lá, pessoal, voltando. Lá no artigo 37, inciso 1, você tem aquela regrinha que fala: será assegurado o acesso aos cargos públicos a todos os brasileiros, vírgula, respeitados os requisitos da lei, tá bom? Respeitados os requisitos da lei. Então, cada lei vai trazer os requisitos para cada cargo. Se você tem cargo federal, quem é que vai trazer esses requisitos, galera? A Lei 8.112, beleza? Aonde que estão esses requisitos? Estão lá no artigo 5º que você acompanha comigo, olha só. Artigo 5º fala: são requisitos básicos para investidura em cargo público. Primeiro deles, nacionalidade brasileira. Depois você vai ter lá, ó, o gozo dos direitos políticos, a quitação com as obrigações militares e eleitorais, o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo, por exemplo, INSS,
A gente sabe que o nível de escolaridade é ensino médio, né? Idade mínima de 18 anos, aptidão física e mental. Então aqui, pessoal, são os requisitos exigidos para que você tenha acesso a um cargo público federal. Você não vai poder ser servidor público federal se você não preencher esses 6 requisitos, tá bom? Podem ter outros requisitos? Podem, tá? Esses são os requisitos exigidos para todo e qualquer cargo público federal, beleza? Agora é possível que na lei de determinada carreira você tenha um requisito a mais, mas claro, dentro da ideia de razoabilidade, né? Tem que ser um requisito que tenha relação, que tenha importância para o desempenho das funções desse cargo público, tá bom? Não pode ter uma restrição a acesso a cargo federal que seja uma restrição discriminatória, né? Uma restrição que não atenda realmente aos princípios da razoabilidade. Por exemplo, você falar que só vai poder ocupar o cargo federal se for mulher. Não pode. Que você vai ter uma discriminação que desrespeita a isonomia, o princípio da razoabilidade. Isso não pode, pelo menos em regra, tá bom? Então é isso. No artigo 5º, você tem ainda os seus parágrafos. Olha lá. As atribuições do cargo podem... Olha aí, pessoal, exatamente o que eu falei. Parágrafo 1º do artigo 5º. As atribuições do cargo podem justificar a exigência de outros requisitos estabelecidos em lei. Então, você tem nos incisos do artigo 5º os requisitos que têm que ser observados, sempre. Mas, além desses 6 requisitos, para ser investido no cargo público, é possível que você tenha outros requisitos, tá bom? Parágrafo 2º fala assim, ó, as pessoas portadoras de deficiência, é assegurado o direito de se inscrever em concurso público para provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras, beleza? Para tais pessoas serão reservados até 20% das vagas oferecidas no concurso. Qual a ideia aqui, pessoal? A própria Constituição, também no artigo 37, né, ela obriga que sejam ofertadas vagas dentro de todos os concursos para os deficientes físicos e mentais, tá legal? Nos termos da lei. E aí vem a 8.112 trazendo que no âmbito dos cargos federais, você vai ter no máximo 20% dos cargos ofertados para o deficiente, beleza? Então, se é um concurso para 100 vagas, no máximo 20 vagas das 100 podem ser, na verdade, ofertadas para os deficientes, tá bom? Agora, claro, galera, você tem que ofertar essas vagas para o deficiente para cargos que o deficiente possa executar as funções, né? Então, por exemplo, se é uma função que exige o movimento dos braços, você não pode ofertar vagas para esse cargo que exige o movimento dos braços para um cara que é tetraplégico, porque ele não vai conseguir desempenhar as funções desse cargo. Mas é possível que você tenha um outro cargo que seja possível esse cara desempenhar as funções. Então, para o outro cargo, ele vai poder ter vaga ofertada para ele, tá bom? Então, assim, no máximo 20%. No mínimo, quanto? 5%, tá bom? Isso não está na Lei 8.112, isso é jurisprudência do STJ. Então, para cargo federal, você pode ter no máximo 20% das vagas para deficiente e no mínimo 5%. Então, por exemplo, se eu abrir o concurso para 100 vagas, pergunto, eu posso abrir 4 vagas das 100 para o deficiente? Posso ou não posso? Não posso, porque aí eu vou ter menos que 5%. Tá legal? Menos que 5% e o mínimo tem que ser 5%, beleza? Posso abrir para 20 vagas das 100 para deficiente? Posso, porque aí eu estou no limite. Mas posso abrir para 25 vagas? Aí não, porque eu passei do máximo que a lei determina, né? Eu vou ter 25%, passei dos 20, beleza? Para frente. Pessoal, no parágrafo 3º do artigo 5º, a gente tem uma regra bem legal também, decorrente do artigo 37. Olha lá. Parágrafo 3º fala: as universidades e instituições de pesquisa científica e tecnológica federais. Então, olha só, as universidades, primeira instituição, as universidades e as instituições de pesquisa científica, essas duas instituições, tá? Universidade e instituição de pesquisa federal, poderão prover seus cargos com
professores, técnicos e cientistas estrangeiros, de acordo com as normas e os procedimentos dessa lei. Pessoal, isso aqui é importante pelo seguinte, de novo o artigo 37, inciso 1 da Constituição. Ele fala tanto que será garantido amplo acesso a todos os brasileiros, respeitados os requisitos da lei, como ele também fala lá na Constituição que será garantido o acesso ao estrangeiro. Um estrangeiro pode ocupar um cargo público, um estrangeiro pode vir a ser agente público, só que de que forma? Na forma da lei. E aí a Lei 8.112 para os cargos federais disse de que forma? Disse de que forma um estrangeiro pode vir a ocupar um cargo público federal, tá bom? De que forma, pessoal? Ele pode ocupar sendo professor, sendo cientista ou sendo pesquisador, em duas instituições, ou em Universidade Pública Federal ou em instituição de ensino federal. Universidade Pública Federal, UFC, por exemplo, Universidade Federal do Estado do Ceará. Instituição de ensino, instituição de pesquisa federal, por exemplo, você tem o CNPq, não é isso? Conselho Nacional de Pesquisa, né? Tecnologia. CNPq. Tecnologia, né? Fugiu, acho que é tecnologia mesmo. Beleza, queridos? Então, legal. Pessoal, estamos no artigo 5º. Tem só mais 65. Vamos acelerar? Olha só. Pessoal, vamos para o artigo 7º. Eu já li 5 artigos com você, né? Tô marcando aqui, ó. Já li 5 artigos. Primeiro ao artigo 5º. Primeiro ao 5º. Vamos na sequência, olha lá. Pula o 6º e vem comigo para o artigo 7º. O que a gente tem lá? A investidura em cargo público ocorrerá como, pessoal? Com a nomeação, Não. E, meu amigo, pode botar um asterisco do tamanho do mundo, porque esse artigo 7º cai muito. Muito mesmo, né, galera? Cai muito. Investidura no cargo público ocorre com a posse, tá bom? As provas cobram demais isso de você, tá? Demais. Fazer aqui aquele esqueminha, ó. Fazer aqui aquele esqueminha. Nomeação. Você tem o quê? Provimento. Agora, somente com a posse, que eu tenho o quê, galera? Eu tenho a investidura, né? Somente com a pura. Você acompanha aqui, ó. Ó, né? Quando você passa no concurso e é nomeado, você estará ocupando esse cargo público. Ocupação é provimento, beleza. Mas você não está investindo. Você ainda não está investido no cargo, tá? Investidura não ocorre com a nomeação. A investidura no cargo é ótimo, né? A investidura no cargo só ocorre com a posse, tá bom? Só ocorre com a posse. Cuidado com isso. E por que que isso é... Por que que é importante... Olha agora que legal. Por que que é importante você saber que investidura no cargo público, de acordo com o artigo 7º, só ocorre com a posse? Por quê? Porque é a partir desse momento que você vira servidor público, meu amigo. Você não é servidor público quando sai a portaria lhe nomeando como tal. Como tal não, né? Nomeando a sua... enfim, nomeando você para aquele cargo. Quando sai, você fez o concurso para o INSS, não é isso? Saiu a portaria bonitinha lá, nomeando o servidor Lucas Martins para o cargo de técnico de seguro social. Oba! Saiu minha nomeação. Eu vou publicar no Instagram, vou publicar no Facebook, em tudo que é buraco, né? Mas eu pergunto, eu sou servidor? Não sou. Por quê, galera? Porque lembra do artigo 2º que a gente leu? Quando é que a pessoa vira servidor, pessoal? Quando ela está investida em um cargo público. E quando é que eu estou investido no cargo? É com a nomeação, É não. De acordo com o artigo 8º, eu vou estar investido somente com a posse. Se só com a posse eu estou investido, só com a posse eu sou servidor público. Beleza? Só com a posse eu sou servidor público. Legal? Bom, né? Olha as coisas linkando, né? Olha aí os artigos se entrelaçando entre si. Então, muito cuidado, fica atento com essa observação importante. Legal? Pessoal, na sequência você tem o artigo 8º, muito importante também. O artigo 8º traz o que, galera? Traz as formas de provimento em cargo público, tá bom? O artigo 8º
traz as formas de provimento em cargo público. E, pessoal, o que é provimento, né? Você que nunca viu isso na vida, você que na altura dessa do campeonato ainda não sabe o que é o provimento. Vamos lá? Provimento, galera, é ocupação de cargo. Cargo público, lembra? É aquele complexo de atribuições, né, de responsabilidades que está lá paradinho. Foi criado um cargo para técnico do Seguro Social. Tá lá o cargo existe. Só que não tem ninguém lá, não tem nenhum servidor lá investido nesse cargo. Ninguém tomou posse. Como é que uma pessoa pode ocupar um cargo público que esteja vago? De várias formas. Essas formas de ocupação de cargo, essas formas de provimento de cargo, é exatamente o que a gente chama de forma de provimento. Só isso. Provimento de cargo é ocupação de cargo, tá bom? De cargo público. E de que forma você pode prover um cargo público? Minha mãe vai corrigir depois se é prover ou provir, viu, mamãe? Você que está assistindo a aula, prover ou provir, falhazinha do português. Depois a gente pesquisa, né? Mas vamos para frente. Quais são, galera, as formas de provimento? Tá lá no artigo 8º, ó. Você tem nomeação, você tem promoção, você tem readaptação, reversão, aproveitamento, reintegração e recondução. Cuidado! Ascensão e transferência já foram formas de ocupar um cargo público. Hoje em dia não existe mais, tá? Não existe mais. E sabe por quê, galera? Isso aqui, apenas revisando, é forma de provimento derivado em carreiras diferentes. Como é que é isso, Lucas? Vamos supor que você, meu amigo, era escrivão da Polícia Militar, da Polícia Civil. Você era escrivão da Polícia Civil. Você passou como escrivão classe 1. Depois você foi promovido para escrivão classe 2. Depois você foi promovido para escrivão classe 3. Não tem mais para onde ir. Sabe para onde é que você ia depois? Você virava delegado de polícia classe 1, categoria 1. O que acontece aqui? Você tinha um provimento derivado em carreira diferente. Você não fez concurso para delegado, você fez concurso para escrivão. Isso era possível, tá? Hoje não é mais. Até porque, galera, ó o detalhe, ó. Anota aí, súmula vinculante 43 do Supremo Tribunal Federal. De acordo com já cai, tá, Sueli? Mas cai exigindo que você saiba que hoje em dia não existe mais. Como é que isso cai, pessoal? As provas trazem dizendo que ascensão e transferência são formas de provimento. Não são. Por quê? Porque foram revogados da Lei 8.112. Foram revogados em 1997. Já tem tempo, tá? Então, não existe mais esse tipo de provimento. Cuidado! Ascensão e transferência não existe mais. Não são mais formas de provimento, beleza? Galera, se você quer compreender melhor esses provimentos, né, e saber o que é um provimento originário, um provimento derivado, saber que o provimento derivado se subdivide em derivado vertical, horizontal por ingresso, eu gravei um de questões, um vídeo muito legal, lá no meu Facebook, né? É só você acessar Lucas Martins e me adicionar lá, que você vai ver um videozinho chamado de questões. E nesse de questões especificamente, eu trouxe questões sobre isso. Inclusive, viu, Sueli? Uma questão dizendo que a transferência é forma de provimento. Não é mais como a gente viu. Legal? Vamos avançar. Artigo 8º já foi. Então, eu já li aqui, pessoal, 1º ao 5º, eu já li 7 artigos. Pessoal, faz o seguinte, quando der 8 horas eu vou dar um pause e depois eu volto para ler os outros, tá? Vamos avançar comigo? Gente, artigo 9º, bem importante para a tua preparação. Bota um asterisco no artigo 9º. O que tem lá? A nomeação far-se-á de duas formas. Em caráter efetivo ou em comissão. Nomeação em caráter efetivo, inciso 1, você tem quando? Quando se tratar de cargo isolado, de provimento efetivo ou de carreira. Que é isso, pessoal? Quando se tratar de cargo isolado de provimento efetivo. O que você tem que saber aqui é o seguinte, a nomeação em caráter efetivo é a nomeação para um cargo efetivo. E o que é um cargo efetivo mesmo, hein? É aquele cargo que não é cargo comissionado. O cargo comissionado é o cargo criado para desempenhar funções de confiança, né? Chefia, assessoramento e direção, tá bom? E direção. Então, você vai poder nomear uma pessoa tanto para um cargo efetivo como para um cargo em comissão. Cuidado, quando você que não fez concurso passa a ocupar
um cargo de chefia, você também vai ser nomeado, tá bom? Também tem nomeação para você. Vai sair uma portariazinha nomeando o Lucas Martins para um cargo de chefia. Por quê? Porque eu não tenho nomeação só para cargo efetivo, eu tenho nomeação também para cargo de confiança. Legal? Vamos para frente? Artigo 10. Artigo 10. A nomeação para cargo de carreira ou cargo isolado de provimento efetivo depende de prévia habilitação em concurso público de provas ou de provas e títulos, obedecidos à ordem de classificação e o prazo de validade, tá bom? Prazo de validade, você bota uma setinha do lado e escreve até 2 anos, tá? Até 2 anos o prazo de validade do concurso, seja federal, seja estadual, enfim, aqui independe de ser cargo federal ou não. 2 anos. Onde é que está isso? Artigo 37, inciso 3 da Constituição Federal. Relembrando, né? Beleza, pessoal? Lembrando que isso decorre, essa exigência de concurso para cargo efetivo, decorre da própria Constituição também no artigo 37. 37, inciso 2 aí, beleza? 37, inciso 2, traz exatamente isso. Exige aprovação em concurso público para os cargos efetivos e ressalva, né, a aprovação em concurso para os cargos em comissão. Mas tanto num como outro, você vai ter a nomeação sem problema nenhum. Por quê? Porque tanto num como no outro, efetivo ou em comissão, você vai ter alguma pessoa indo lá ocupar esse cargo. Né? Você vai ter uma pessoa indo lá ocupar esse cargo, tá bom? Se ela vai ocupar, você vai ter algum dos provimentos. E aí você tem o provimento nomeação, que é o provimento originário. Beleza? Pra frente, o que a gente tem mais, galera? Artigo 11 e 12, você tem algumas regras sobre... Verdade, para não ficar muito cansativo, né? Se ficar muito cansativo, galera, hoje a gente conclui a leitura durante a semana, né? Porque também a gente não vai fazer uma coisa para ficar muito cansativo e você não absorver a ideia, tá? Então, eu tenho a promessa, né, de ler 71 artigos. Se ficar muito cansativo hoje, porque a gente está fazendo uma revisão mesmo, né? Eu não estou só lendo, eu estou parando, fazendo referência. Se ficar muito puxado, não tem problema não. A gente adapta isso aqui e deixa para outro dia continuar a revisão, tá bom? Vamos até onde der. Vamos até onde der. Pessoal, artigo 11 e 12, não precisa a gente ler. Tem algumas regras sobre concurso público. Mas o que acontece? Eu chamo a tua atenção para o parágrafo 2º do artigo 12. O que a gente tem no parágrafo 2º? Não se abrirá novo concurso. Presta atenção. Não se abrirá novo concurso enquanto houver candidato aprovado em concurso anterior com prazo de validade. Seja muito bem-vindo, meu amigo Elber. Seja muito bem-vindo. Então, o parágrafo 2º tem o seguinte. Não abrirá novo concurso enquanto houver candidato aprovado em concurso anterior com prazo de validade não expirado. Então, vamos supor o seguinte, galera. Ó, foi aberto o concurso com prazo de validade de 1 ano. Primeira pergunta, pode ou não pode? Diretamente de Aracaju, um abraço pra galera de Aracaju. Legal, galera. Massa, Welber. Divulgue com a galera, cara, o meu Periscope. A ideia é ficar compartilhando conhecimento sempre, tá? É verdade. Pode ou não pode? Pode. Eu posso abrir concurso com prazo de validade 1. Por quê? O prazo não é de 2 anos. O prazo de validade, e isso a CESP adora cobrar, é de até 2 anos, né? Até 2. Então, eu abri para 1 ano, sem problema. O que acontece? Depois de 1 ano, eu quis prorrogar. A administração pública pediu para poder... Legal, cara. Pô, que massa. Temos um professor aqui também. Muito prazer, viu, meu amigo? Meu companheiro aí de ensino, meu companheiro de magistério, o Welber. Bacana, bacana. Também faz transmissões, Welber? Divulga aí, cara, o teu Periscope pra galera, né? Também pro pessoal acompanhar. Legal, legal. Vamos trocar essa ideia. Viu, gente? Massa. Tá aí, pessoal, ó. Vocês têm aí já o professor Welber. Periscope Welber 16. Já tô divulgando, viu, Welber? Não sei nem se tu queria, mas já fica aí também. Legal. Olha que massa, pessoal. O professor Welber, que tá aqui acompanhando a nossa aula, bacana, dá aula de previdenciário. Então, você tem o Periscope aí, o Welber 16, para acompanhar também. Até porque previdenciário é a matéria carro-chefe aí do concurso para INSS.
Muito massa. Um grande prazer, meu amigo. Muito legal, Elber. Seja muito bem-vindo aí. Mas vamos prosseguir, galera? Vamos prosseguir? Você também, meu irmão. Tamo junto nessa, né? Tamo juntão. Prosseguindo, pessoal. Por que eu chamei a atenção do parágrafo 2º, hein? Porque ele diz que... ele fala exatamente assim, ó. Enquanto houver candidato aprovado em concurso anterior com prazo de validade não expirado, não pode abrir concurso. Aqui você tem que fazer uma interpretação sistemática com a Constituição, porque pode abrir concurso, tá bom? Pode abrir concurso. A Constituição, galera, no artigo 37, inciso, salvo engano, 14, deixa eu pegar aqui exatamente a referência. 14 o quê? 4. Isso. Inciso 4, fala assim, ó. Constituição, artigo 37, inciso 4, fala assim. Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou provas e títulos será convocado com prioridade sobre os novos concursados para assumir cargo. Então, assim, meu amigo, se ele vai assumir com prioridade, é porque já teve um concurso durante esse período. Então, pela Constituição, você tem que entender o quê? Que enquanto houver concurso aberto com prazo de validade, é possível sim que seja aberto um novo concurso, tá bom? Então vamos supor, foi aberto esse concurso para o INSS em dezembro do ano passado. Mas cuidado, o prazo de validade só começa a correr quando o concurso é homologado. Não foi homologado ainda não começou a correr o prazo. Vamos supor que o concurso seja homologado aí em julho desse ano, tá? A partir daí começa a contar o prazo de validade. Se no ano seguinte, 2017, é aberto um novo concurso, isso pode ou não pode? Bom, de acordo com 8.112, não poderia, mas de acordo com a Constituição, pode, tá bom? Então, cuidado com esse parágrafo 2º do artigo 12, porque ele tem que ser interpretado conforme a Constituição Federal, que possibilita a abertura de novo concurso. Agora, claro, né? Possibilita, mas diz que tem que respeitar o prazo, né? Tem que respeitar o prazo, não, tem que respeitar a ordem de classificação. Você até pode abrir um novo concurso, né? Enquanto tiver aberto o concurso, o prazo de validade do outro, mas você só vai poder chamar os novos aprovados quando chamar o quê, galera? Todos os aprovados dentro das vagas do concurso anterior, tá bom? Cuidado com o parágrafo 2º do artigo 12. Vamos avançar? Vamos avançando. Artigo 13, será que é importante? Muito! O artigo 13, vamos ler aqui, ó. A posse dar-se-á pela assinatura do respectivo termo. Termo. Então, quando é que você está empossado no cargo? Quando é que você está empossado no cargo, galera? Com a assinatura do termo de posse. Com a assinatura do termo de posse, tá bom? Com a assinatura do termo de posse. E não, pessoal, com a publicação da portaria de nomeação, tá bom? E não com a publicação da portaria. Então, olha que legal. Bacana, ó. Lembra? Presta atenção. Ó. Na nomeação, você tem o quê? Provimento, né? Nomeação, você tem investidura? Porque a gente viu lá no artigo 7º que a investidura no cargo público não ocorre com a nomeação. Investidura você só tem com a posse, tá bom? Com a nomeação você tem apenas o provimento, você tem apenas o preenchimento daquele cargo, certo? E como é que ocorre o provimento? Com a portaria, né? É um ato administrativo ordinatório, portaria, que vai dizer, estou nomeando Lucas Martins Pessoa para o cargo de técnico de seguro. Mas eu estou empossado? Não, eu ainda não sou servidor, tá bom? Eu ainda não sou servidor. Eu apenas vou ser servidor com a investidura no cargo. E isso ocorre como? Com o termo de posse. Quando você vai e assina o seu termozinho de posse, aí tem aquela festa toda, né? Aí tem lá foto no Instagram, foto no Facebook, no Snapchat, no diabo, tudo que você possa imaginar, né? Tem que comemorar mesmo. Só você sabe o quanto você batalhou para isso. É ou não é, galera? Com certeza, né, galera? Tem mais aqui que comemorar mesmo, tá certo. Tá bom? Beleza? Vamos pra frente, olha só. Continuando, pessoal. Continuando. Então, o artigo 13, ele fala assim, a posse dar-se-á pela assinatura do respectivo termo. Assinou o termo? Está empossado. No qual deverão constar
as atribuições, os deveres, as responsabilidades e os direitos inerentes ao cargo ocupado, que não poderão ser alterados unilateralmente por qualquer das partes, ressalvados os atos de ofício previstos em lei. Então, o que acontece? O que tem nesse termo de posse? Tudo isso. Vai ter lá, ó, as atribuições do cargo, né? Você assinou o termo de posse no cargo de técnico do seguro social. O que você vai fazer quando você começar a trabalhar, entrar em exercício? Todas as atribuições do cargo, que vai estar inclusive aonde? No termozinho de posse. Quando você assina lá, tem lá as atribuições do cargo, as suas responsabilidades, os seus deveres, né? Tudo isso tá lá. Beleza, pessoal? Agora, olha só, parágrafo 1º. Uma regra muito importante. A posse ocorrerá no prazo de 30 dias. 30 dias contados da publicação do ato de provimento. Pessoal, qual é o ato de provimento que eu tenho aqui? Nomeação, né? Lembra o nosso esqueminha? Quando é que você foi provido no cargo, pessoal? Com a nomeação. Provimento é nomeação, né? E aí o que acontece? Foi publicada a portaria te nomeando para o cargo de técnico. Quanto tempo vai ter para poder você estar empossado, para você assinar o termo de posse? 30 dias, né? 30 dias. Ó, cadê? Aqui, pessoal, ó. Deixa eu pegar uma canetinha diferente. Aqui, ó. Aqui, ó. Da nomeação para posse, você tem o período de 30 dias, tá? 30 dias. 30 dias para poder você estar empossado, para você assinar o seu, ó lá, ó, termo de posse e estar investido no cargo público, tá bom? No cargo público. Vai ler já já. Se passaram 30 dias e você, tô de cabeça para baixo, se passaram 30 dias e você não tomou posse, o que acontece, pessoal? Você não vai ser exonerado. A nomeação fica sem efeito. Cuidado com isso. Você não fala em exoneração, presta atenção, do servidor público que não tomou posse nos 30 dias. Por quê? Porque exoneração eu aplico apenas a servidor. E você, meu amigo, que não tomou posse, ainda não é servidor. Logo, você não pode ser exonerado, tá bom? Então, qual é o efeito jurídico que vai acontecer se passaram 30 dias e eu não tomei posse? Não é exoneração, é a perda dos efeitos daquela portariazinha de nomeação. Perde os efeitos e aí é nomeado o candidato seguinte, na lista lá dos aprovados. Beleza? Isso está na lei, a gente vai já ver. Vamos para frente? Então, cuidado, a posse ocorrerá em 30 dias, tá, pessoal? Na prática, você pode até ser convocado para tomar posse em menos dias, né? Você pode sair a sua nomeação hoje e... Hoje não, que é domingo, né? Mas amanhã é segunda e a tua posse será no dia seguinte. É possível. Não pode tomar posse após os 30 dias, tá bom? O que mais? Parágrafo 2º. Em se tratando de servidor que esteja na data de publicação do ato de provimento em licença prevista nos incisos 1, 3, 5 do 81 ou afastado nas hipóteses tais, o prazo será contado do término do impedimento. O que você tem aqui, galera? Você tem, a lei traz aqui uma série de situações em que em que o aprovado, ele pode estar em alguns afastamentos. Como é que isso ocorre? Vamos supor que você já seja servidor público e trabalhe lá. Pronto, um exemplo legal. O meu amigo e professor aí, o Webster, que está online, não sei se ainda está aí, ele é analista do INSS. O Webster é analista do INSS, beleza? Só que o Webster estou falando nome, talvez eu esteja confundindo, mas enfim, ele é analista do INSS, já é servidor federal, e depois ele passou para o cargo de analista do TRT, beleza? Ele foi nomeado para o cargo de analista TRT e ele foi convocado, pessoal, para tomar posse, tá bom? A solenidade de posse vai ocorrer exatamente 30 dias depois do provimento. Só que o Webster, ele já é servidor. E aí o que acontece, pessoal? Vamos supor que ele esteja de licença para cuidar de um parente que está lá em São Paulo fazendo um tratamento. Licença para acompanhar parente doente. Isso é uma das licenças que você tem direito. Ele está em São Paulo e em 30 dias ele não vai poder tomar posse. Ele estará impedido de tomar posse aqui. O que acontece? A lei diz no parágrafo 2º do artigo 13 que nesse caso eu não começo a contar os 30 dias para a posse da nomeação. Para esse cara, eu não começo a contar
da portaria dele, do provimento dele. Eu vou começar a contar a partir de quando? A partir de quando cessar o impedimento. Então, quando acabar essa licença, e ele voltar para Fortaleza, por exemplo, é que eu começo a contar os 30 dias, tá bom? Então, os 30 dias, em regra, começam a contar da nomeação. Mas, em algumas situações, quando o candidato esteja impossibilitado de tomar posse nos 30 dias, a lei possibilita o quê? Que seja contado os 30 dias quando cessar esse impedimento. Só isso, tá bom? E traz aí várias hipóteses. Avançando. Muito importante o parágrafo 3º, pessoal. Olha só. A posse poderá dar-se mediante procuração específica. Cai muito em prova. Vamos supor que esse cara, ele estava impossibilitado de tomar posse. Então, o que acontece? Pode ser que comece a contar os 30 dias, pode ser que comece a contar os 30 somente quando ele voltar da licença. Isso é um direito que ele tem. Mas se ele quiser, ele pode conferir poderes para uma pessoa tomar posse por ele. Por meio de quê, pessoal? Por meio de uma procuração específica, tá legal? Por que que isso é possível? Porque a própria lei autorizou no artigo 13, parágrafo 3º, que é exatamente o parágrafo que a gente está lendo, né? A posse poderá dar-se mediante procuração específica, tá bom? Tô viajando, não vou estar aqui no dia da solenidade, tem problema. Posso fazer uma procuração específica para a mamãe, para Leninha. Leninha que apareceu no Instagram, viram a Leninha como é bonita? Mamãe é bonita, né? Leninha que apareceu aí, pode, se eu conferir uma procuração específica, tomar posse por mim, tá bom? Agora quem vai estar na foto da posse não vai ser eu, vai ser Leninha, né? E não o servidor Lucas, tá legal? Agora, pessoal, vamos continuar? Deixa eu ver aqui, pessoal. Eu quero pular com vocês o artigo 14. Deixa eu ver aqui. Não. Continuando no 13, ó. Parágrafo 4º do 13. Fala assim. Só haverá posse nos casos de provimento de cargo por nomeação. Por que isso é importante? Só vai se falar em posse quando o provimento for nomeação. Estou nomeado no cargo. Depois eu fui promovido para um outro cargo. Eu tenho outro provimento aqui, provimento de nomeação. Eu vou assinar um novo termo de posse? Não vou. Por quê? Porque só se fala em posse quando o provimento é nomeação. Tá legal? Os outros provimentos, que são os provimentos derivados, né, que a gente sabe, readaptação, aproveitamento, recondução, você vai ter provimento, você vai ocupar um novo cargo. Mas você vai tomar posse? Não. Posse só para nomeação, legal? Parágrafo 6º. Parágrafo 6º fala aquilo que a gente conversou, né? Será tornado sem efeito o ato de provimento se a posse não ocorrer no prazo previsto no parágrafo 1º. Se a posse não ocorrer no prazo de 30 dias. Não se fala em exoneração. O que acontece? A nomeação, o ato de provimento fica sem efeito apenas, tá bom, pessoal? Artigo 14. A posse em cargo público dependerá de prévia inspeção médica oficial. Parágrafo único. Só poderá ser empossado aquele que for julgado apto física e mentalmente para o exercício do cargo público. Pessoal, isso aqui é para garantir um daqueles requisitos do artigo 5º. Qual requisito? Aptidão física e mental para o desempenho das funções do cargo que você vai ser investido, né? Para garantir que você tenha essa aptidão física e mental, a lei exige que você, no dia da posse, quando você for assinar, você leve um laudozinho médico comprovando que você está apto física e mentalmente para o desempenho das funções desse cargo, tá bom? Posso levar um laudo de um médico meu particular, um médico que é da família há 30 anos? Não, tá? Tem que ser um laudo médico oficial. Tem que ser um laudo... É nóis! Tem que ser um laudo médico comprovando isso, emitido pela Junta Médica Oficial do INSS, no caso. Beleza? Vamos pra frente. O que mais que a gente tem de legal aqui, pessoal? Artigo 15. Pronto. A gente falou, pessoal, olha só, de nomeação. A gente falou de posse. Agora a gente fala do exercício. Isso está numa sequência, né? Isso está numa sequência. Você passou num concurso para ser investido num cargo efetivo. O que vai acontecer primeiro, pessoal? Nomeação, né? Portariazinha nomeando você para o cargo efetivo. Não passou no concurso, mas vai ser investido num cargo de confiança.
Nomeação do mesmo jeito, né? Nomeação para o cargo em confiança, cargo em comissão. Beleza. Depois que eu tenho a nomeação, que ocorre por portaria, o que eu vou ter? A posse. Quantos dias? 30 dias, né? 30 dias. Com a posse, você tem a investidura no cargo, né? Nomeação, provimento, posse, investidura. Como tenho investidura, aí eu vou ser servidor. Porque, de acordo com o artigo 2º, só é servidor aquele que estiver investido no cargo, que só ocorre com a posse. Beleza? Mas aí estou investido, virei servidor. Eu já estou trabalhando, eu já estou botando a mão na massa, né? E já estou indo para a repartição trabalhar? Trabalhar? Há controvérsias, né? Se o servidor trabalha mesmo ou não. Que é isso, professor? Claro que todo servidor público trabalha. No nosso Brasilzão, você vai na máquina pública, você vê um exemplo de competência, não é não? Quem trabalha nesse país é servidor público? É? Vai dar polêmica, né, gente? Tô brincando, mas enfim, meu amigo, eu não tô dizendo que você efetivamente vai trabalhar, mas você vai ter que ir bater o seu ponto, pelo menos, né? Você vai ter que entrar em exercício, né, pessoal? Quando a gente fala em exercício, tá? É exatamente isso. Exercício é quando você efetivamente inicia o seu trabalho. É quando começa a contar o teu tempo de serviço. Tempo de serviço que é tão importante para várias coisas, né? Ele começa a contar quando você entra em exercício, tá? E não quando... Eu acredito, viu, Wanda? Eu tava brincando, não fique chateada comigo. O exercício ocorre quando você começa efetivamente a trabalhar. Então, vamos trabalhar aqui o artigo 15, olha só. Presta atenção, Vandinha. No artigo 15 você tem o seguinte: exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo público ou da função de confiança, né? Tá lá. É o efetivo desempenho das atribuições do cargo público ou da função de confiança. Por que ele falou da função de confiança, galera? Porque é aquela diferença entre função de confiança, que é uma função solta na carreira, e cargo, né? Você pode ser servidor público, por exemplo, a Wanda pode ser servidora, pode não, ela é servidora da UFC, mas ela ocupa um cargo efetivo, né? Só que, além das funções ordinárias desse cargo efetivo, pode ser que seja designada a Wanda uma função de chefia. O que acontece? Quando é que ela vai entrar em exercício para desempenhar essa função de chefia, né? É isso que a gente vai ver, tá? Mas você pode entrar em exercício tanto para desempenhar as funções do cargo, como para desempenhar as funções de uma função de confiança. As atribuições de uma função de confiança que está solta na carreira e foi designada a você que já ocupa um cargo, né? Que já ocupa um cargo efetivo, porque a gente sabe que função de confiança eu só designo para quem é servidor efetivo. Não posso designar para um terceiro. Você pode tomar posse e entrar em exercício no mesmo dia? Rapaz, eu acho que pode. Eu nunca vi esse caso, não. Eu já vi caso da pessoa que entra em exercício no dia seguinte, mas não tem problema nenhum. A lei só proíbe, né, que você entre em exercício além de 15 dias. Mas é possível, tá? É possível. Tá bom? Vamos pra frente. Olha só. Então tá lá, artigo 15, né? Exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo público ou da função de confiança. Parágrafo 1º diz, é de 15 dias o prazo para o servidor empossado, depois que tomou posse em cargo público, entrar em exercício, contados da data da posse, beleza? Contados da data da posse. Então, naquele caso, né, você foi nomeado, tomou posse, em até 15 dias você vai entrar em exercício, tá bom? É a mesma história, né? 15 dias é o prazo máximo, mas você pode entrar em exercício antes, sem problema nenhum. Beleza, gente? Parágrafo 2º fala, parágrafo 2º do artigo 15. O servidor será exonerado. Opa! Aqui eu falo em exoneração, olha que legal. O servidor será exonerado do cargo ou será tornado sem efeito o ato de sua designação, né? Para a função de confiança, se não entrar em exercício nos prazos previstos neste artigo, observado o disposto no artigo 18, tá legal? Então aqui é diferente, né? Se você foi nomeado e não tomou posse em 30 dias, aí o que acontece? A portaria de nomeação fica sem efeito. Agora, se você tomou posse, investido no cargo, virou servidor, e não entrou em exercício em 15 dias,
Aí, meu amigo, o que acontece? Não se fala em perda de efeitos da posse, não. Aí você vai ser exonerado mesmo. Por quê? Porque servidor pode ser exonerado, né? O cargo vai ficar vacante por meio da exoneração, que é uma das hipóteses de vacância do cargo público. Legal? Vamos para frente. Que mais? Parágrafo 3º. A autoridade competente do órgão ou entidade para onde for nomeado ou designado servidor competente, dá-lhe exercício, que é tranquilo. Beleza. Tô vendo aqui uns artigos mais legais pra gente comentar. O parágrafo 4º ele fala o seguinte, pessoal. O início do exercício de função de confiança. Tô falando aqui, situação quando você já está num cargo público, é o caso da Wanda, né? E além das suas funções, a você foi designado uma função de confiança, né? Quando é que ela entra em exercício? Será que é 15 dias depois da designação? Não é. Olha só. O início do exercício da função de confiança coincidirá com a data da publicação do ato da designação. Então, cuidado. Se você, naquele exemplo, tomou posse num cargo, você entra em exercício em até 15 dias. Agora, se você entrou em exercício no cargo, já está lá no cargo, trabalhando. Depois é designada a você uma função de chefia, você não vai esperar 15 dias para entrar em exercício, para executar essa função de chefia, não. Quando a gente fala em designação de função de confiança, aí você já entra em exercício na data da publicação, tá bom? Então a Wanda está trabalhando lá e sai a publicação amanhã, designando a ela uma função de confiança. Quando é que ela entra em exercício nessa função de confiança? 15 dias depois? Não é. Ela já começa a desempenhar essa função na data da publicação, amanhã mesmo, tá legal? Aqueles 15 dias que a gente fala, pessoal, é para você entrar em exercício após a tomada de posse num cargo, tá legal? Cuidado com essa diferença, beleza? Cuidado com essa diferença. O que mais que a gente tem aqui? Olha só. Artigo 16. Suspensão da interrupção. Tranquilo, 16. Promoção também 17. Muito tranquilo, pessoal. Os outros artigos, nada assim de muito, não costuma cair tanto, né? O que costuma cair mesmo é essa trinca que eu falei para vocês. E isso também eu fiz um de questões bem legal, que ainda não foi publicado, tá gravado, mas ainda não foi publicado, tá? Eu fiz um de questões falando exatamente, trazendo questões, cobrando isso, cobrando esses 3 momentos, né? Cobrando a questão da nomeação, depois a questão da posse e a questão do exercício. 30 dias para a posse, 15 dias para o exercício, trazendo as diferenciações entre cada um deles, tá legal? Pessoal, uma perguntinha. A gente viu que a posse, a tomada de posse, ela pode ocorrer por procuração específica. É verdade. Mas eu te pergunto, vamos supor que, lembra do meu exemplo, né? Eu estava viajando e aí eu pedi para a Leninha, vulga mamãe, que está aqui no quarto, mamãe, pedi para a mamãe tomar posse por mim, por meio de uma procuração específica. Legal. Pode isso? Pode isso. Só que acontece, dentre os 15 dias que eu tinha para entrar em exercício, para começar a trabalhar, eu não voltei. Posso pedir para a Leninha, mamãe, entrar em exercício por mim? Leninha, pode começar a trabalhar por mim? A pergunta é, eu posso ter uma procuração específica para a pessoa entrar em exercício em nome da outra ou não? Ou aí é demais, né? Como está dizendo aqui a Wanda. Quem foi meu aluno sabe que não pode, né, galera? Não pode, tá bom? Por exemplo, a Aline que está me acompanhando, viu, pessoal? A Aline é casada. A Aline, ela poderia até fazer assim, chamar o maridão dela e falar, Mo, vai lá tomar posse por mim, porque eu não vou poder estar aqui no dia da solenidade. Aí vai o marido da Aline lá tomar posse, beleza. Agora a Aline não poderia chegar. Mo, vai ali entrar em exercício e começar a trabalhar por mim, porque tu vai mamar nas tetas do Estado. Aí não, tá, galera? Aí não, viu, Aline? Não vai pensando nessa ideia, não. Quem vai trabalhar é você, tá bom? Por que isso, galera? Princípio da impessoalidade, né? Princípio da impessoalidade. Quem passou no concurso foi a Aline e não o marido dela, concorda?
A ideia do concurso é exatamente para evitar que a administração pública escolha com quem ela vai contratar. É exatamente para evitar quem vai ser servidor público. Para evitar que a administração escolha quem vai ser servidor. Vai ser servidor público quem? Não é quem a administração pública escolher pessoalmente. Vai ser servidor público quem passou no concurso. Quem passou no concurso foi a Aline e não o marido dela. Logo, se a Aline pudesse, né, conferir uma procuração específica para o marido dela entrar em exercício, você teria aqui a violação ao princípio da impessoalidade, violação ao princípio do concurso público. Precisa de algum motivo específico para que a pessoa... não precisa. Você simplesmente por não estar aqui. Ou você pode até estar. Não é exigido, não. A lei não exige, tá? Se a lei não exige, não pode a administração pública exigir que você só possa tomar posse por procuração por um motivo A, pelo motivo B. Não. A lei simplesmente diz que é possível tomar posse por procuração. Não foi por quê? Porque tava com preguiça. Ia passar o jogo do Barcelona na hora. Eu torço pro Barcelona, gosto de ver o Neymarzinho em campo. Não quis ir pra solenidade. Fiz uma procuração específica pra mamãe ir lá, pra minha irmã ir lá. Não tem problema nenhum, tá? A administração não pode restringir esse direito que a lei conferiu sem restrição. Legal? Dentro daquela ideia de que restrição de direito só por meio de lei. Pessoal, vamos parar por aqui? A gente conversou aqui basicamente sobre acho que uns 16 artigos. Uns 16 artigos, mais ou menos. Eu vou contabilizar, depois a gente conversa sobre os outros artigos, né? A gente tem aí muito artigo para ler, porque eu fiz a promessa. Foi o seguinte, eu não cansei não, tá? Eu tô aqui ainda disposto. Eu vou acabar a interrupção um pouquinho, a transmissão, eu vou interromper um pouco a transmissão, até porque a gente já tá com 1h20, você deve estar cansado, né? E aí, pessoal, vou fazer o seguinte, presta atenção, eu vou abrir no meu Facebook, aqui no meu Facebook, vou fazer a pergunta que vai ser a seguinte, a gente continua lendo artigo hoje? Sim ou não? Eu vou abrir isso exatamente agora, ó, tô abrindo. Enquanto eu não tenho minha página no Facebook, eu vou fazer aqui no perfil mesmo. Então, vai ter voto seu e vai ter voto da galera que não tem nada a ver. Eu vou botar aqui, continuaremos, vou fazer a pergunta, continuaremos hoje a transmissão? Sim ou não? Beleza? E aí, pois volta que horas? Eu vou, se tiver mais votação para sim, eu vou dar 10 minutinhos. São 8h20, 8h30 a gente volta. Tá legal? Então, aguenta aí. Se não, a gente volta para pelo menos se despedir. Não é isso? Para pelo menos se despedir. Então, pessoal, por enquanto, eu vou fazer essa votaçãozinha. 10 minutos para vocês comentarem lá. Continua ou para, deixa para a próxima. Tá, pessoal? Se eu parar aqui, não é que eu não vou mais ler os outros, não. Eu prometi que eu vou ler 70 artigos, tá? A gente vai ler no decorrer da semana. Só isso. Beleza? Só isso. Então volta lá, se você quer que continue lendo ainda hoje ou se a gente continua numa próxima ocasião durante a semana, beleza? Vou abrir aqui a votação, tá bom? Até já já.